Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, né? Estamos aqui hoje para dar continuidade aos sermões em Provérbios que temos gravado, ok? Se você ainda não assistiu nenhum, não ouviu, você pode procurar aí no meu canal, tá? E você vai encontrar todos esses sermões, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de lembrar você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, né? Eu quero te desafiar a se inscrever. Inscreva-se aqui embaixo, ó, no canal, tá? Clica no sininho para você receber as suas notificações toda vez que aparecer um vídeo novo, tá bom? E aí você será lembrado do aparecimento desse vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de Provérbios, então eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia, para abrir sua Bíblia comigo, que eu vou fazer a leitura do capítulo 5, ok? Diz o seguinte: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu te digo, e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim da sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu corpo desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado por essa tarde, por esse dia, por esse momento em que podemos meditar na sua palavra, Pai. Eu quero agradecer, porque o Senhor nos deixou a sua palavra. Quero agradecer em especial o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Obrigado porque esse livro, Deus, nos ensina o caminho de uma vida sábia, o caminho de uma vida que te agrada, Pai. Isso eu peço para cada um que está ouvindo essa mensagem, peço por mim, peço que o Senhor possa nos encher, Deus, com o Teu Espírito. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ensinar verdades profundas, Deus. Que possamos colocar em prática em nossa vida, Deus. Não somente tê-las em nossa mente, mas vivê-las, Pai, no nosso dia a dia. É o que eu peço para mim e para cada um, Deus, que está ouvindo ou que estará ouvindo, Pai, essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, o capítulo 5 de Provérbios tem 23 versículos, como nós lemos. Nós vamos dividir esse capítulo em 3 grandes blocos, tá? No primeiro bloco, os versículos 1 a 6. A mulher imoral não é tão agradável quanto parece. A mulher imoral não é tão agradável quanto parece. Os versículos 7 a 14. O alto preço da infidelidade. E os versículos 15 a 23, os deleites permanentes de um casamento fiel. Ok?
Como você pode ter reparado, né? Nós temos aí o termo filho aparecendo mais 3 vezes. Como eu tenho dito sempre, né? Salomão escreveu esse livro com o objetivo de ensinar seu filho, ou seus filhos, a andarem nos caminhos do Senhor, a andarem no caminho de sabedoria, né? E então esse livro é aplicado não somente a seu filho, mas a todos os filhos e filhas, todos aqueles que querem viver um caminho de sabedoria, ok? Então vamos direto para o primeiro bloco, tá? O primeiro bloco vai dos versículos 1 a 6, e o tema central desse bloco é que a mulher imoral não é tão agradável quanto parece. Salomão começa o capítulo chamando seu filho para ouvi-lo quanto a essa questão muito séria, né? A questão da infidelidade, a questão da mulher imoral, da mulher adúltera, né? Então ele começa no versículo 1 dizendo: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência. Filho, ouve o que eu tenho a te dizer. É muito importante o que eu tenho a te falar neste momento, meu filho. Dê atenção. E ele diz o propósito no verso de número 2. Para que, com qual propósito? Para que você conserve o discernimento, o entendimento, para que os seus lábios guardem o conhecimento. Ouça o que eu tenho a lhe dizer, meu filho. Ouça o que a palavra de Deus tem a lhe dizer nessa tarde, nesse dia, meu querido, minha querida, para que você conserve o entendimento, o discernimento espiritual, para que você guarde em seu coração e sua mente a vontade de Deus e a coloque em prática, ok? E aí então, depois de chamar a atenção nos versículos 1 e 2, dizer para o filho: filho, presta atenção no que eu tenho a lhe dizer. Nos versos 3 a 6, ele vai dizer o que tem a dizer, né? Então ele vai dizer sobre a mulher imoral. O verso 3 diz: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. A mulher imoral, em algumas versões, chamada de leviana, ou estranha, ou adúltera, ou até mesmo prostituta. Essa mulher parece fantástica, né? Cuidado! Cuidado, filho meu, é a advertência de Salomão. E eu digo para vocês, irmãos, cuidado. Cuidado com aquela, né? Aquela que é a mulher imoral, aquela que é a mulher sedutora, a mulher que vai atrás do homem casado, né? Ou a mulher casada que vai atrás do homem solteiro, né? Ou a mulher prostituta. Cuidado, diz a palavra de Deus. Cuidado, irmão, porque ela parece ser fantástica. Diz o verso número 3, os lábios dessa mulher destilam mel. A maneira de falar dela, o seu vocabulário, o seu jeito doce de atrair as pessoas, o jeito doce de atrair as pessoas. Ela tem uma maneira de falar bem sedutora, bem atraente. Mas não é só isso, ainda o verso 3 diz: as suas palavras são mais suaves que o azeite. Ela não vem com palavras duras, mas ela vem com palavras suaves, macias, meigas, agradáveis. Cuidado, meu querido, com a mulher imoral, porque ela não parece como ela realmente é. Ela tem uma aparência fantástica, interessante, agradável, sedutora, né? Mas não é assim que ela realmente é. Ela se apresenta de uma forma, mas ela é completamente diferente. A mulher imoral, ela se revela amarga, violenta e destruidora. Olha o que diz o verso número 4. Mas o seu fim é amargo como fel ou como absinto, não é? Quando você ouve a voz dela, quando você encontra com ela, ela parece ser uma mulher muito agradável, mas no fim ela é amarga, né? E, como diz o verso 4, cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés, verso 5, descem para a morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, ela anda errante nos seus caminhos e não sabe. A mulher imoral é amarga como fel
é cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés levam à morte e ao inferno. A mulher imoral arrasta suas presas para a perdição, para a destruição, para a morte. Ela causa muito sofrimento, ela destrói famílias, ela atrai doenças emocionais, doenças sexuais, ela leva à morte. Abra os olhos, meu querido, se você tem sido tentado por algum tipo de mulher assim. Alguém que aparenta ser maravilhosa, aparenta ser muito melhor do que a sua mulher, do que a sua esposa, do que a sua noiva, do que a sua namorada. Tome cuidado, porque ela não é como ela parece ser. A mulher imoral não é tão agradável como ela parece. Ela é destruidora, ela é amarga, ela é dura, é mais cortante, é violenta, mais cortante do que a espada de dois gumes. Por isso, Salomão inicia este capítulo dizendo: ouça o que eu tenho a te dizer, meu filho, dê atenção às minhas palavras, à minha sabedoria. Não caia na lábia desta mulher. Meu irmão, tome cuidado. Não se engane. Não se engane. Dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos a Salomão. Essa mulher não é o que parece. Então nós passamos para o segundo bloco, que é o bloco dos versículos 7 a 14, que vai tratar do alto preço da infidelidade. Essa mulher imoral não somente é aquilo que ela não aparenta ser, é diferente, é pior, é destruidora do que aparenta ser, mas ela traz consigo um preço muito alto, que é o preço da infidelidade, da imoralidade. A segunda advertência de Salomão ao seu filho é, versos 7 e 8, e agora, meu filho, escute o que eu te digo, não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Afaste-se. Dando continuidade ao pensamento do primeiro bloco, Salomão diz, olha, escute o que eu tenho a te dizer, essa mulher não é o que parece. Fique longe dela, afaste-se dela. A melhor defesa não é o ataque, como diz um dito popular, mas a melhor defesa contra a mulher imoral é a fuga, é o afastamento, é a distância. Não se envergonhe, não se recrimine, fuja. Lembra do exemplo de José do Egito, quando estava na casa de Potifar, o comandante da guarda de Faraó, e a mulher de Potifar o assediava, e ele dizia para ela, não, eu sou servo de Potifar e também sou servo do Senhor. Ele não aprova esse tipo de conduta, de comportamento. E num belo dia onde ela partiu para cima deste homem de Deus, ele fugiu, ele correu para longe, a ponto de deixar as suas roupas nas mãos dela, porque ela arrancou as roupas deste homem. E ele não se envergonhou de correr nu, porque ele sabia que o melhor que ele tinha que fazer era fugir dessa mulher. Então eu digo para você, meu querido, tome cuidado com a mulher sedutora, tome cuidado com a mulher imoral, leve a sério essa questão da infidelidade, da imoralidade. Não permita que a tentação te leve para o caminho errado, para o caminho da destruição, para o caminho da destruição do seu casamento, do seu noivado, dos projetos que você tem para a sua vida, não é? Não permita que a mulher imoral destrua a sua vida, destrua a sua carreira, os seus negócios e principalmente a sua vida espiritual, né? Não permita que isso aconteça, afaste-se dessa mulher. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, instrui seu discípulo Timóteo, dizendo, foge, outrossim, das paixões da mocidade. Foge, Timóteo, corra das paixões da mocidade. E o desejo pela mulher imoral é uma paixão da mocidade, é uma atração da mocidade, é uma tentação para a mocidade, para os jovens. Então eu digo para você que está me ouvindo, não brinque, não flerte com a imoralidade, né? O crente não pode flertar com a mulher imoral, ele deve fugir, ele deve correr,
porque essa é a vontade de Deus para a vida dele, né? Ele deve dizer um não bem alto e claro. Não, você não serve para mim, né? Mesmo que você seja solteiro, meu querido, cuidado com a mulher imoral, né? Procure para ti uma mulher santa, uma mulher separada, uma mulher dedicada a Deus, à obra de Deus, a uma vida que agrada a Deus, alguém que conhece a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, alguém que quer viver para Jesus todos os seus dias. Essa é a mulher que você deve procurar para a sua vida. Não a mulher imoral, não a prostituta, não a adúltera, a estranha. O crente deve dizer um não bem alto e claro, né? Seja ele casado ou solteiro, para a mulher imoral, né? Em segundo lugar, em algumas vezes, pode ser que seja necessário fazer como José fez, né? Porque ele disse não e não foi suficiente. E ele era empregado daquela mulher, ele era servo daquela mulher, né? E em um determinado momento da vida dele, ele precisou fugir, ele precisou sair correndo daquele ambiente. Pode ser, meu querido, que você tenha sido tentado no seu trabalho por sua chefe, né? Ou mesmo a irmã sendo tentada pelo chefe, pelo seu chefe. Talvez você já disse não em várias ocasiões e a tentação continua ou o assédio continua. Talvez seja preciso, dependendo de cada caso, você tomar uma decisão radical, talvez você mudar de emprego, né? Talvez você tenha em sua rua um vizinho, uma vizinha que te assedia, que te perturba noite e dia, que te deixa em maus lençóis, que te deixa atraído, talvez, atraída. Talvez seja preciso mais do que um não. Talvez seja preciso que você tome uma decisão radical de mudar, de sair dali, de ir para outro lugar. Você precisa avaliar isso, né? Com muito cuidado, mas sem delongas, sem permitir que a tentação aumente em sua vida, em seu coração. Continuando, o verso de número 8 diz: afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Veja bem, não flerte, não brinque, não seja gentil demais. Não se aproxime da porta da casa dela. Às vezes a gente tem medo de ser grosseiro, né? Ah, não posso ofender, né? Eu sou crente, eu tenho que agir com amor. Tome cuidado, porque isso pode ser um laço na sua vida para te destruir, ok? Tome muito cuidado com isso. Diz ainda o verso 9, por que você deve fugir? Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Olha só, a infidelidade, ela traz custo, ela traz um preço muito alto. Olha o que esses versículos dizem sobre o preço, não é, da infidelidade. Então ele diz no verso 9, para que você não dê a outros a sua honra. Você vai perder a sua honra. Talvez você é uma pessoa respeitada pela sua conduta, né? Talvez você seja uma pessoa respeitada porque você respeita a mulher do próximo ou o homem, né? O marido ou a mulher do outro, né? E quando isso acontece, você perde a sua honra, você perde o seu respeito, aquilo que as pessoas admiram em você porque você tem buscado isso de Deus, não é? Ainda, o verso 9, nem a sua vida, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Olha, você vai desperdiçar a sua vida com homens, com mulheres, com pessoas cruéis, com pessoas que te levam para o caminho errado, para o caminho da perdição, ok? Preste muita atenção a isso, tome muito cuidado com isso. Isso é um preço muito alto a ser pago. O verso de número 10 diz, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. A infidelidade, ela causa um prejuízo financeiro. Sabe por quê? Porque você vai ter que pagar pensão para essa pessoa depois, né? Essa pessoa vai tomar o seu dinheiro, ela vai entrar na justiça contra você, né? E vai causar transtornos, vai tirar sua honra, vai desgastar a sua vida, vai trazer prejuízo material para você, né? Verso número 11, no fim de sua vida, olha só
Olha, a consequência não é só a curto prazo, mas a longo prazo. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Olha só, a infidelidade, ela traz prejuízos emocionais. Você ficará gemendo. Isso causará transtorno, isso causará tristeza, isso causará dor, mas também causa doenças físicas. Você sabe muito bem, meu querido, doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, a AIDS, a sífilis, gonorreia e tantas outras. Fuja, diz a palavra de Deus, afaste-se da mulher imoral, leve a sério essa palavra para a sua vida. Fuja daqueles que são imorais, daqueles que te assediam, que te provocam. Não caia nessa cilada, porque o preço é caro demais, é alto demais. Verso número 12. Então você dirá no final da sua vida: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Olha, o remorso vai encher o seu coração, a tristeza, a decepção, porque você foi alertado. Porque o seu pai, o seu pastor, os seus amigos mais íntimos, os seus irmãos, falaram: foge desse tipo de situação. E você não fugiu, e você flertou, e você se enredou com pessoas como uma mulher imoral, como um homem imoral. E você está pagando um preço caro por isso, né? Não deixe isso acontecer em sua vida, meu querido. Não deixe que isso aconteça na sua família, destruindo a sua família, causando a separação do seu casamento, causando uma divisão dos filhos, filhos que moram com a mãe ou só com o pai, não é? Não deixe que isso aconteça no seu lar. Versículo 14, quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Sabe o que pode acontecer? Cair em desgraça pública. Olha, hoje, com o avanço da tecnologia, né, das redes sociais, né, as notícias correm numa velocidade tão grande, tão alta, não é? Que as pessoas ficam sabendo, às vezes, mais rápido do que você imagina. E o seu nome, né, que já havia perdido a honra, ele pode cair em desgraça pública, né? Isso pode acontecer com você. Preste muita atenção. Preço alto da infidelidade, ok? Ouça, dê ouvidos, como diz a palavra de Deus. Fuja dessa mulher. Fuja da imoralidade. Talvez você pode me dizer: Rodrigo, mas eu já caí nesse erro. E agora? Agora eu te digo, Deus é misericordioso. Clame a Deus o perdão se você ainda não fez. Fala: Senhor, eu quero te pedir perdão pelo que fiz, porque não ouvi o chamado, porque não dei atenção às palavras da sabedoria. Não é? Peça perdão ao Senhor. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus limpa completamente. É verdade, queridos, que algumas consequências a gente pode trazer, elas podem perdurar, né? Talvez sua mulher não vai querer voltar para você nunca mais, né? Mas já vi muitas ocasiões onde Deus restaurou casamentos, né? Em nosso meio mesmo, né? Poderia enumerar alguns casos de irmãos, né, que tiveram seu casamento na berlinda, mas Deus restaurou, né? Deus abençoou. Então, queridos, Deus é amor e Deus é perdão para aqueles que se arrependem, que confessam seus pecados. Terceiro bloco, versículos 15 a 23, os deleites permanentes de um casamento fiel. Olha, em contrapartida, em contraposição à mulher imoral, Salomão apresenta, então, os deleites de um casamento fiel. A terceira advertência de Salomão para o seu filho, a partir do verso 15, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Salomão basicamente diz para o seu filho: olha, curta muito a sua esposa, curta a sua esposa emocionalmente, curta a sua esposa sexualmente, porque foi ela que o Senhor deu para você. Então, a advertência de Salomão, o conselho de Salomão: curta,
E ele diz, beba água, ele usa uma metáfora, beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Ele está falando da companheira, da mulher. Aproveite a companhia da sua mulher, não é? Por quê? Verso 16, derramaria suas fontes lá fora. Por que procurar alguém que não seja dentro da sua casa? Por que procurar uma alheia, uma estranha? Ah, pastor, a minha esposa não me quer mais, ela não me satisfaz, ela não tem interesse. Olha, meu irmão, ora, porque foi a mulher que você escolheu, né? Ora, peça a Deus que restaure seu casamento. Não conserte uma dificuldade com o pecado, né? Porque isso não vai consertar nada, isso vai estragar a sua vida por completo, ok? Beba a água da sua própria cisterna. Verso 17. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Sejam para você somente. Então, esse trecho agora ele vai mostrar as bênçãos da fidelidade conjugal. Tá? A primeira bênção é que a fidelidade conjugal ela é exclusiva. Né? Essa é a vontade de Deus. Isso é o que está revelado na palavra de Deus. Por mais que alguns outros, hoje, queiram relativizar a vontade de Deus. Tanto faz, não é bem assim. Não é isso que diz a palavra de Deus. Diz aí, beba a água da sua própria cisterna, a água. Ele faz questão de mostrar o singular, está falando de uma mulher, né? Das correntes do seu poço ou da sua cisterna. Né? Versículo 17, que sejam para você somente. Né? Versículo 18, seja bendito o seu manancial. E ainda, alegre-se com a mulher da sua mocidade. O texto fala de uma mulher para um homem. As bênçãos as bênçãos da fidelidade conjugal, uma delas, a primeira delas é a exclusividade. A sua esposa é somente sua e o seu marido é somente seu. Isso é uma bênção. Isso é um privilégio, isso é um deleite. Mas não é somente isso, não é? As bênçãos da fidelidade conjugal, além da exclusividade, o prazer, o deleite, o gozo dentro do casamento. Isso é bênção de Deus, irmãos. Olha o que diz o verso 18 e os versos 18 e 19. Seja bendito o seu manancial. O que é manancial? Manancial é uma fonte abundante de água pura, limpa. É uma mina que traz água pura, da melhor qualidade. Há prazer, há bênção no casamento. E ainda ele segue dizendo, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegria é bênção do casamento, querido, querida. 19, corça amorosa, gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo tempo. Saciedade, satisfação, bênção do casamento, não fora do casamento. Embriague-se sempre com as suas carícias. Então ele usa essa figura de linguagem da embriaguez, porque você pode aproveitar a sua esposa, você pode aproveitar o seu marido dentro do casamento. É bênção, é privilégio de Deus. Salomão termina essa sessão com duas perguntas. Meu filho, verso 20, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Por que procurar alguém lá fora, uma estranha, uma outra, se você tem a sua na sua casa? Se você tem dificuldades, seja bem-vindo ao time. Todos temos dificuldades no casamento. Porque somos pecadores, porque somos falhos. Precisamos da graça de Deus para que nosso casamento seja santificado, seja abençoado. Precisamos nos humilhar um para o outro. Precisamos ajudar um ao outro. Precisamos tolerar, relevar um ao outro para vivermos bem.
Não adianta falar, eu quero outra, eu quero outro. Não é essa a vontade de Deus. Por que você andaria cego atrás de uma estranha? Não há bênçãos nisso. Não faz sentido isso. Há bênçãos maravilhosas dentro do casamento. Então Salomão conclui o capítulo dizendo, verso 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Veja bem, Deus vê aquele que sai de sua casa e procura uma outra pessoa, procura uma mulher imoral, uma estranha, uma prostituta, né? Que tem lábios de mel, né? Que tem azeite nos lábios, mas que levam para a morte, que levam para o inferno, né? Deus vê. Talvez a sua esposa não vê, ou o seu marido não vê. Talvez o pastor não veja. Talvez ninguém mais veja. Mas Deus vê. E diz o versículo de número 21, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E Deus considera todos os seus caminhos, todas as suas veredas. Deus julga. Deus há de trazer à luz todas as coisas encobertas. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. E isso que importa para você. Aqueles que escolhem um caminho da infidelidade e não se arrependem, não se desviam desse caminho, serão presos em seus próprios pecados e levarão à morte. Verso 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele vai se enrolar sozinho, diz esse caminho da imoralidade, né? Ele leva para o mal, ele leva para o caminho, para a destruição, diz aí, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Então, meus queridos, hoje falamos que a mulher imoral não é tão agradável quanto parece. Hoje falamos do alto preço da infidelidade e hoje falamos dos deleites permanentes de um casamento fiel em Provérbios capítulo 5. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, fuja da imoralidade. Fuja da mulher imoral. E por que não dizer do homem imoral? Fuja da imoralidade, né? Ela não é tão agradável quanto parece. Aquela pessoa que você acha que é melhor do que a sua esposa, que seu marido, não é essa pessoa que Deus quer para você. Ela vai te levar para um caminho de destruição. Porque Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, não é? Se você é casado, é claro. E é essa pessoa que você deve buscar para a sua vida. Fuja da imoralidade. Se você é solteiro, né? Fuja da mulher imoral, do homem imoral. Busca uma pessoa consagrada a Deus. Busca uma pessoa igualmente solteira, né? Para você, ou que seja viúva, para fazer companhia para você, né? Alguém que serve ao Senhor, alguém que ama a Cristo, né? Fuja da imoralidade. Não somente a imoralidade tradicional, né? Mas fuja da imoralidade virtual também. Cuidado com as imagens que você vê na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Não alimente o seu desejo sexual errado, equivocado, com fotos, com vídeos, com imagens, com vocabulário. Fuja disso também, meu querido. Encha sua mente, seu coração com as coisas que trazem honra e glória a Deus. Fuja desse tipo de imoralidade. Busque satisfazer-se dentro da vontade de Deus. Busque satisfazer-se dentro da vontade de Deus. Salomão diz, beba a água da sua própria cisterna. Então, se você ainda não tem essa água, meu querido, ore. Peça a Deus que prepare para você uma mulher consagrada ou um homem consagrado, se você for uma mulher, né? Uma companhia que honra e glorifica a Deus, né? Uma companhia que traz glória para o nome de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse texto de Provérbios, capítulo 5. Obrigado pela sua palavra, Pai. Ó Deus, abre nossos olhos para o perigo da imoralidade, Deus. Abre nossos olhos para o risco que há, grande, tão alto,
de cairmos num pecado, Deus, tão profundo. Isso pode destruir a nossa vida, pode manchar, acabar com a nossa honra, Deus, com a nossa situação financeira, emocional, familiar, Pai. Ó, meu Deus, ajuda-nos a estarmos atentos, a buscarmos satisfação dentro da Sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha só, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aqui, ok? Só você clicar aqui, inscreva-se no meu canal para você receber os seus vídeos, tá? Semana que vem, se Deus permitir, a gente estuda Provérbios capítulo 6. Boa semana.